Filho. Romanos 5,2 diz, através dele quem? Diga Cristo. Pela fé também podemos entrar na graça de Deus, na qual agora nos encontramos. Aqui nesse texto está claro em Romanos capítulo 5, que nós já estamos debaixo desse poder. Quem está debaixo desse poder? Todo mundo? Todo mundo? Diga não. Segundo João capítulo 1, no versículo 12, a Bíblia diz que esse poder foi dado àqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Sim ou não? João capítulo 1, verso 12, você pode ler na sua Bíblia. E deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem? Todos quantos o receberam. Agora, irmãos, nós precisamos entender que através dele, pela fé, então nós percebemos que existe um condutor para nos levar ao poder da graça. Existe um tubo de PVC que pode conduzir esse poder do alto sobre as nossas vidas, através da graça. E aqui é muito claro, Jesus é esse condutor. Através dele, pela fé. Então, se não tiver fé, não se tem acesso à graça. E se não tem graça, não se tem habilidade para agradar a Deus. Se tem pouca fé, se tem pouca graça. Se tem pouca graça, tem pouca habilidade de agradar a Deus. Por quê? Porque por nós mesmos nós não temos habilidades humanas que possamos agradar o Pai. Nós precisamos do poder da graça sobre as nossas vidas, e eu creio esse poder está sobre você. Diga amém. Porém, nós precisamos entender que esse poder vem através da fé. Irmãos, temos aqui um problema. Infelizmente muitos cristãos têm tentado agradar a Deus por conta própria, têm tentado fazer ou operar nessa graça pela natureza humana. A palavra de Deus nos fala sobre 10 espias, 12 espias que Moisés pediu que fosse observar a terra. Brito, meu filho, por favor, dá uma viradinha. A rinite ataca aí, os irmãos vão pensar que eu estou gripado aí. Aí lá vai, né, irmãos? A apóstolo está gripado, né? É a rinite aí, pegou vento, aí ela vem. Aleluia. E aí aqueles 10 espias que chegaram na frente, esses 10 espias chegam com um relatório diferente, dizendo que todos iam morrer, porque diante das suas habilidades humanas, e é o que a Bíblia nos diz, que eles relataram, porque eles disseram que aqueles gigantes que estavam na terra iam os exterminar, porém, eles falavam das suas próprias habilidades. É por isso que eu e você, na nossa própria habilidade, nós não temos como viver o plano extraordinário de Deus para as nossas vidas, porque nós só alcançamos isso através da fé. E aí chega posteriormente Josué e Caleb. Josué e Caleb já tomados de fé e no pleno entendimento do poder que estava sobre as suas vidas. E quando nós estamos ou somos tomados por uma fé que vem do alto, nós não captamos as coisas pelas habilidades humanas, nós captamos as coisas pela fé naquele que pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. E aí, chega Josué e Caleb, já debaixo de um outro relatório, dizendo que era possível, que se haviam gigantes na terra, todos aqueles gigantes poderiam ser exterminados. E eu quero crer e declarar aqui, na autoridade do nome de Jesus, que pela fé, todo gigante que se levanta contra você, vai ser exterminado em nome de Jesus. É por isso que Paulo, também no Novo Testamento, fala acerca dessas características, onde ele fala que é o espinho na carne que vinha sobre ele, o mensageiro de Satanás. E a Bíblia diz que Paulo rogou ao Senhor por várias vezes que o mandasse embora, porém a Bíblia diz que Deus olha para Paulo e diz:
Paulinho, meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quanto mais habilidades humanas nós achamos que temos para resolver os nossos problemas, menos do poder de Deus se desenvolve em nós. Tem um cara chamado Dwight Moody, ele fala uma frase poderosa, ele diz: ninguém volta para Deus vazio, a não ser aquele que está cheio de si mesmo. Porque se você está cheio de si mesmo, Deus não tem por que te encher, porque você acha que já está bom demais. Mas se você entende que precisa da habilidade de Deus sobre a tua vida, Ele te preenche de uma maneira extraordinária. Por isso eu quero te dizer, se você veio nesse lugar hoje cansado, fraco, abatido, eu te digo, você está no lugar certo, porque enquanto você está fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. E hoje eu acredito que tem pessoas que estão aqui, que serão aperfeiçoados pelo poder de Deus. Se você acredita nisso, diz amém. Quando nós lemos o Evangelho, nós percebemos isso. Como Jesus se alegrava com quem tinha fé. Nós lemos aqui já durante essas 11 semanas anteriores, falamos sobre muitos personagens e eu falava sobre 2 personagens que ele fala: você tem muita fé, que é o centurião romano e aquela mulher cirofenícia, onde ele olha para aquelas pessoas que não estavam debaixo do povo judeu, eles não eram judeus, e mesmo assim eles acreditavam de uma maneira poderosa naquilo que Deus podia fazer, naquilo que Jesus podia fazer na vida deles. Então Jesus se alegrava com a fé deles, ao passo que os 12 de Jesus, os apóstolos que caminhavam com Jesus, por muitas vezes Jesus olha para eles e diz: porque vocês têm pouca fé? Ou homem de pouca fé, porque vocês não têm nenhuma fé? Até quando eu vou estar com vocês, homens de pequena fé? Ora, quando nós temos fé, nós agradamos a Ele. Quando nós não temos fé, Ele deixa clara a sua insatisfação nos evangelhos. A Bíblia também fala que sem fé não tem como nós agradarmos a Deus. Não tem como nós nos achegarmos a Ele. Então fica muito claro, sem fé, sem acesso à graça, sem habilidade de agradar a Deus. Pouca fé, pouca graça, pouca habilidade de agradar a Deus. Abundância de fé, abundância de graça, muita abundância para você agradar a Deus. Então entenda, a fé é o caminho. Os discípulos levaram muito tempo para compreender isso, para ter esse entendimento, porque isso era uma deficiência deles. A Bíblia diz, um dado momento, que Jesus estava falando a respeito disso, e nós já vimos aqui, irmãos, acho que umas 2 semanas atrás, como Jesus repreendeu os seus discípulos por falta de fé, sim ou não? Ele foi um líder bonzinho quando ele repreendeu os seus discípulos? Ele foi veemente. E os discípulos entenderam isso, e em um dado momento a Bíblia fala, Lucas capítulo 17, verso 5, os apóstolos pediram ao Senhor: então, meu amigo, aumenta a nossa fé. Nós precisamos ter mais fé. Como é que nós podemos conseguir alcançar esses níveis de fé? Ei, irmãos, eles entenderam que precisavam de fé para se aproximar do Pai, para ter acesso a esse poder sobrenatural. Jesus olha para eles no verso 6 e diz assim: Jesus respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a essa figueira brava: arranque-se pela raiz e vá-se pelo mar, e ela te obedeceria. Diga aleluia. Agora olha que coisa poderosa. Em 2 momentos distintos, em um momento Jesus diz assim: se você tiver fé e não duvidar no teu coração, diga fé, coração. Nós vamos falar a respeito disso. Você vai dizer a esse monte: lança-te daqui, e ele te obedeceria, sim ou não? Observa que aqui
O Evangelho já está falando. Quem é o pai desse menino? Aqui o Evangelho já está falando diferente. Ele disse: se você disser a essa figueira brava, qual o teu problema? São grandes montes ou são figueiras bravas? Os dois podem ser resolvidos da mesma forma, através da fé. Isso é muito interessante. Agora, perceba o que é uma semente ou um grão de mostarda. Sabe aquelas canetas Bic, irmãos? Pega aquela caneta, faz um pontinho na folha de um papel, é menor do que aquilo. Como uma pequena semente, do tamanho de um grão de mostarda. Jesus olha para a fé e ele aponta uma direção, irmãos, olha isso. Ele aponta uma direção de algo que aparentemente é insignificante. Ei, é aí que muitos de nós nos perdemos, porque a gente fica atrás do extraordinário que Deus tem para as nossas vidas, nas coisas que são substanciais. Mas aqui é muito claro que o extraordinário, ele vai se originar nas nossas vidas através de coisas que aparentemente são pequenas. Por quê? Porque tudo começa com uma semente. Olha para essa pessoa que está do seu ladinho aí e diz para ela aí: vaso. Tudo começa com uma semente. Olha, isso é muito forte. Então a chave é trazer a palavra de Deus para o nosso interior. Diga coração, diga dentro. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, Romanos 10:10, porque com o coração se crê. Não está escrito com as palavras se crê. Não está escrito com as boas ações se crê. Não está escrito pelo seu discipulador, pelo seu pastor. Não. Você crê com o coração, com aquilo que está aí dentro, aí no teu interior. Então, entenda isso. A palavra não é simplesmente tê-la na cabeça, mas é ter essa palavra de fé no seu coração. Eu vou ficar repetindo, ou pedindo para você repetir, não é porque eu quero ganhar tempo não, tá, irmãos? Mas é porque eu quero que isso fique no teu coração mesmo. Eu quero que isso penetre, que você repita, e você permita que isso entre dentro de você. Diga aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. É o que a Bíblia diz, é mais afiada do que espada de 2 gumes. A palavra de Deus penetra. A palavra de Deus divide alma de espírito. Sabe? E muitas vezes, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que tem muitas pregações baseadas em habilidades para a mente humana. Ei. Muita coisa baseada para a emoção das pessoas. É como se eu pregasse o evangelho ao gosto do cliente. É como se a minha mensagem, que nem é evangelho muitas vezes, fosse ao gosto do cliente para trazer mais gente. Olha, irmãos, semana após semana, as mensagens dos nossos cultos de domingo, você sabe disso, não são mensagens do Só Vitória. São mensagens muitas vezes de exortação à santidade, de exortação a crer, de exortação a viver algo diferente para que Deus tem para a tua vida. Mas aqui nós não pregamos o evangelho fácil. Aqui não tem o evangelho da facilidade. Mas eu me alegro porque mesmo assim vocês acreditam na palavra de Deus que é liberada desse altar para a tua vida. Sabe, não é pregar para o intelecto, é permitir que essa palavra entre no seu coração. É por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque Jesus está atrás de corações. Ele quer corações. Por quê? Porque com o coração, diz a palavra, se crê. Com o coração se crê.
Onde é que Jesus quer entrar nessa mensagem na tua vida? Ele quer entrar no teu coração. Irmãos, entenda. Jesus, ele falou uma parábola muito tremenda a respeito de uma parábola que vocês conhecem, a parábola do semeador. Algo poderoso, maravilhoso. E Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: rapaz, se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão entender nada do reino de Deus. Se vocês não entenderem essa parábola, não tem como você entender mais nada do que eu falo. Lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 13, Jesus diz isso. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como é que vocês vão entender as outras? Algumas versões dizem: como é que vocês vão entender tudo aquilo que eu ainda vou lhes dizer? E sabe, se nós queremos entender o que é reino de Deus, se nós queremos compreender verdadeiramente o reino que Jesus veio e trouxe para nós, de fato nós precisamos entender essa parábola. Nós precisamos entender o que é que Jesus quer e fala aos nossos corações. E eu quero falar sobre essa parábola com você, e eu acredito que você vai ouvir essa parábola de uma maneira tão linda e poderosa. Eu quero que você se conecte nessa palavra. É uma parábola simples, mas que fala muito. Tudo começa com Jesus dizendo: um semeador, um fazendeiro ou um semeador, em algumas versões, saiu a semear uma semente. E a Bíblia diz que algumas dessas sementes, a palavra do Senhor diz, elas caem pelas estradas. E os pássaros imediatamente vêm e levam essas sementes. A Bíblia diz que outras sementes caem a lugares pedregosos. E a palavra de Deus diz que essas sementes conseguem criar raiz. Só que como o solo ali não era bom, elas não conseguiram se aprofundar na terra. Elas até brotaram, elas até nasceram, mas não tinham profundidade. E aí, por não ter profundidade, veio o sol, diz a palavra, e a secou. Outras caíram em meio aos espinhos, só que juntamente com elas os espinhos cresceram e elas ficaram sufocadas, diz a palavra. E por isso a Bíblia diz, elas não produziram nenhum fruto. E finalmente diz a Bíblia, umas sementes caíram em bom solo. E a Bíblia diz que algumas delas produziram a 30, outras a 60 e outras a 100 por ano. Os apóstolos olham para Jesus e começam a pedir essa interpretação. E ele diz assim: por favor, nos diga o que isso significa. Porque Jesus tinha falado da importância dessa parábola. E aí Jesus começa falando algo poderoso. Ele diz assim: o que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente, diga, a semente é a palavra de Deus. Agora olhe para essa parábola, irmãos, e entenda ela. O que vem primeiro? A semente. Mas o que é a semente? É a palavra. Então, primeiro de tudo na nossa vida é a palavra. Sempre a palavra vem primeiro. Ela é a semente de tudo. É através dessa semente que tudo vai se desenvolver. Agora, entenda uma coisa: a semente, ela tem tudo que ela precisa para se desenvolver como árvore, como fruto, como planta. Porque dentro daquela semente, algumas maiores, outras menores, ali dentro, eu não sou biólogo, não sei se tem algum biólogo aqui, mas ali dentro já tem toda o DNA da planta está ali dentro. É que nem quando um espermatozoide vai no óvulo feminino, todo o ser humano está naquele negocinho ali. A semente é do mesmo jeito. Aquela sementinha, ela contém tudo que uma planta precisa para se desenvolver. Porém, irmãos, aquela semente, para crescer e desenvolver, por mais que ela tenha tudo que ela precisa, ela, para desenvolver, ela tem que ter um solo. Agora entenda, o solo não
nada como desenvolver a semente. Como assim, apóstolo? Não estou entendendo o que tu está falando. O solo não tem poder para dizer a uma semente de manga que tem que nascer banana. O solo não tem poder para dizer que uma semente de abacateiro tenha que dar uvas. O solo não tem esse poder. Todo esse poder está dentro da semente. Porém, é o solo que faz a semente crescer. Agora, perceba uma coisa que é muito interessante. A semente, ela pode crescer ou não crescer. Isso vai depender do solo. Você pode ser ou ter uma vida poderosa diante de Deus, porque a Bíblia diz isso ao teu respeito, sim ou não? E onde é que está a diferença? Diga, no solo. E qual é o solo? Diga, o solo é o meu coração. A palavra é a mesma, a semente é a mesma. Eu tenho centenas de pessoas aqui nesse auditório, todos estão recebendo de uma forma. Alguns estão vidrados olhando, outros estão no WhatsApp, Facebook, e outros estão aqui desesperados. Meu Deus, eu estou olhando aqui com a Bíblia para ver se está tudo ok, tudo certinho. Eu estou anotando, isso vai mudar a minha vida. Porque a semente, a palavra que sai do altar é a mesma. E ela tem tudo dentro dela para desenvolver aquilo que você precisa. Mas ela não vai causar o mesmo efeito em todos, porque para ela se desenvolver, ela precisa do solo. E que esse solo, diga, é o meu coração. É por isso que Jesus tinha um coração agradável com o Pai, porque ele acreditava perfeitamente em tudo aquilo que o Pai tinha para a sua vida. Agora, irmãos, quantos aqui acreditam que Deus tem algo poderoso para realizar nessa terra? Diga glória a Deus. Quantos aqui acreditam que Deus tem um desejo de mudar essa geografia? Deus quer mudar o Jorge Teixeira, Deus quer mudar o Tancredo Neves, Deus quer mudar o Braga Mendes, Deus quer mudar a Cidade de Deus, Deus quer mudar o São José, Deus quer mudar o João Paulo. Quantos acreditam nisso? Porém, Deus quer mudar a sua casa, diga aleluia. Agora perceba, por quê? Porque a palavra, ela já tem em si o poder necessário para fazer tudo, mas ela precisa de um solo para crescer. Então Deus, Ele já tem tudo para fazer nas nossas vidas, mas isso está baseado em uma condição. Qual condição? Os nossos corações. Agora preste atenção em algo poderoso. Existem algumas condições em que a palavra é semeada e que ela pode ou não pode causar efeito na nossa vida. Vamos falar da primeira condição nesse texto. A primeira condição é o caminho. A Bíblia diz: as sementes que caíram à beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas. Verso 12: para que não creiam e não sejam salvas. Diga aleluia. Agora entenda, queridos, o diabo rouba a palavra de Deus dos nossos corações. E o diabo rouba essa palavra porque ele tem um propósito. Ele quer destruir a nossa fé. Ele sabe que a nossa fé pode destruir as suas obras. Olha isso! Satanás sabe que se você acreditar hoje, a tua família toda vai ser salva ainda esse mês. Satanás sabe que se você sair desse lugar com fé, você vai ter o seu casamento completamente restaurado. Satanás sabe que se você tiver fé, olha, você pode ter uma vida abençoada. Você pode ver a salvação dos seus pais, você pode ver a salvação dos seus filhos, você pode ter um emprego poderoso, irmãos, você pode abrir um negócio e prosperar de uma maneira extraordinária. Satanás sabe disso, mas ele quer roubar a palavra. E o que é a palavra? É a semente. E ele quer roubar a palavra de onde? Diga, do meu solo.
onde é o meu solo? Diga, o meu coração. É por isso que Satanás quer roubar a palavra, irmãos. E aí a gente olha para isso. Como é que Satanás pode roubar a palavra do nosso coração? Como é que Satanás pode roubar a nossa fé? Nós já falamos sobre isso. Ele rouba a nossa fé por causa de experiências decepcionantes que nós tivemos ao longo da vida. Do pastor fulano que orou pela minha tia e ela não foi curada. Do Beltrano que tinha uma dor X e ele fez uma oração e ele não recebeu a sua cura, por causa da tia fulana que queria receber não sei o que, fez um propósito e ela não viveu o propósito. Então pessoas que oraram e não viveram um milagre. E eu quero te dizer uma coisa, e guarda isso no teu coração: uma coisa é você orar, outra coisa é você ser ouvido, meu filho. São coisas distintas. E aí a gente baseia a nossa fé nessas experiências decepcionantes. Satanás rouba a nossa fé, muitas vezes também por tradições criadas por homens, por situações que vão roubando a verdadeira fé e a sã doutrina do nosso coração. Satanás rouba isso com situações de raciocínios humanos, de convicções errôneas que nós colocamos para dentro do nosso solo. E muitas vezes nós nos agarramos com isso, irmãos. A gente se agarra nessas experiências que os outros tiveram e se frustraram e ensinam baseado nas suas frustrações, das suas experiências de frustrações. Mas aí isso alcança corações. Pastor John Bevere, que é o escritor deste livro, que é a base do nosso texto, ele fala de uma mulher que era uma pastora, uma igreja em franco crescimento. Acredito que uma igreja muito similar à nossa, muito conhecida. Um avivamento na igreja, até que a esposa do pastor, ela fala com um reverendo desses da vida. E ela faz o questionamento: será que isso tudo é verdade, né? Essas ações do Espírito Santo, esse mover poderoso que nós estamos vivendo. E aí aquele pastor, aquele reverendo, deu uma palavra a ela: não, isso é só para o passado, isso ficou para trás, quando o último apóstolo morreu, isso acabou, não precisa mais de tudo isso, a Bíblia é o que basta. E aí ela deixa de acreditar na obra do Espírito Santo para a sua vida. Ela deixa de acreditar no poder de Deus, poder do Espírito Santo, irmãos, na vida do crente. E aí, esse pastor John, ele diz algo, ele diz assim: pastor, me perdoe, mas eu preciso dizer algo a você. Por mais que a sua mulher esteja vivendo esse avivamento poderoso no ministério, eu tenho que te dizer uma coisa, que tem uma situação: a semente no coração da sua esposa, ela não desceu ao coração. Ele disse assim: como assim a semente não desceu ao coração? Ele diz: porque Satanás, escuta isso, Satanás só pode roubar uma semente quando ela ainda está na sua cabecinha, na sua mente. Depois que essa semente entra no teu coração, ela não tem mais como ser roubada. Mas enquanto ela não vai ao teu coração e permanece na sua cabecinha, na sua mente, Satanás ainda pode roubar essa semente. Essa parábola que nós lemos, além da semente que caiu à beira do caminho, alguma outra foi roubada? Alguma outra semente foi roubada, irmãos? Alguma outra semente foi roubada? Não. Então Satanás só pode roubar uma semente que ainda não criou raiz no teu coração. Então por que tem pessoas que permanecem na fé, mesmo assim se desviam? Ora, elas podem sim se desviar por uma tribulação, por perseguições, porque elas não têm profundidade. Ou elas podem permanecer no reino de Deus e serem sufocadas pelos prazeres do mundo. Por quê? Porque elas estão em meio aos espinhos. Mas se estiver na cabeça ainda, Satanás rouba. Mas se desceu para o coração, já criou raiz. Você pode se desviar, perder a fé por causa de
paixões mundanas que te sufocaram por causa de muitas tribulações, e você não tinha raiz profunda, por isso você acaba negociando a sua fé. Agora entenda, é isso que é o que nós chamamos de a beira do caminho. É por isso que Satanás conseguiu roubar essa semente. Mas Satanás não roubou a semente que caiu entre os espinhos. Satanás não roubou a semente que caiu em terreno pedregoso. Por quê? Porque essas sementes conseguiram formar raízes. Continuando o texto no verso 13. As sementes que caíram onde haviam pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e recebem com alegria. Quantos aqui recebem essa mensagem com alegria? Todos nós, porque é a palavra do Senhor. Porém, a Bíblia diz, elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, diz a palavra, abandonam tudo. Olha, irmãos, não ter raízes é a chave dessa mensagem. Quando a gente olha a versão em inglês, ela diz assim: a palavra não penetra profundamente nelas. É raso, está entre as pedras. É como se eu estivesse aqui todo domingo, irmãos, ensinando. E aí, você ouve, recebe essa palavra, fica até feliz, mas não permite verdadeiramente que essa palavra penetre no teu coração, penetre de maneira profunda no teu coração. E aí, ela não penetra no teu coração a um ponto em que a palavra de Deus seja forte o suficiente para você permanecer diante das adversidades que você passa durante a semana. E aí as adversidades são mais fortes que a profundidade da tua fé. E o que você faz? Você negocia a tua fé. Ora, irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. Existe um tempo crítico entre você crer e Deus manifestar o poder dele na terra para a sua vida. Ele pode ser grande ou pode ser pequeno, depende do teu nível de fé. Existe um tempo crítico para isso. E durante esse tempo crítico, você pode desistir por causa daquilo que você está querendo e não encontra e não busca. Você pode desistir e ir embora, sabe? Ou você pode decidir perseverar em Deus até você alcançar. Diga glória a Deus. Porque Jesus foi claro, ele disse que existem pessoas que são bons solos, e esses bons solos dão fruto com paciência. E escuta isso, igreja, paciência é quando você persevera na adversidade. Nós precisamos ter um entendimento que como cristãos, nós temos que perseverar na adversidade. Quando nós olhamos para aquele episódio de Pedro, a Bíblia fala que Jesus diz a Pedro, chama Pedro um homem de pequena fé. Jesus diz para ele: Pedro, você tem uma pequena fé. Os caras que estavam no barco não tinham fé nenhuma, porque não andaram sobre as águas. Mas Jesus diz para Pedro: você tem uma fé pequena. Mas observe bem esse texto, porque Pedro olha para Jesus e diz: se és tu, me permite que eu vá até você. Jesus olha para ele e diz: vem. Mas o problema, ele creu, ele recebeu aquela palavra, aquela mensagem entrou no seu coração. Mas quando ele entra nas águas, a Bíblia diz que começa a vir as adversidades, as ondas, os ventos, e a Bíblia diz que ele começa a afundar. Porque Jesus tinha dito a ele: vem. Mas entre a palavra que Jesus lançou e a adversidade, naquele momento, a adversidade venceu. E quantas vezes, irmãos, infelizmente na sua vida, a adversidade vence.
E quantas vezes, queridos, infelizmente, você sai daqui dizendo: meu Deus, eu vou viver essa vida extraordinária. Meu Deus, eu vou viver essa vida extraordinária. Eu creio nessa palavra. E você sai daqui com fé. Você sai daqui dizendo amém, 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 amém. Mas aí passa um dia, 2, 3 dias e você já está assim: não sei não. Vamos ver, vamos ver. Eu estou muito ocupado. Aí o teu discipulador até te liga, né? Porque sabe como é, eu tô muito ocupado, eu tô com muita coisa, sabe como é? E aí parece que aquela fé que você recebeu aqui já foi embora, sumiu. Sabe, nós somos provados nas adversidades, irmãos. Nós, crentes em Jesus Cristo, somos provados nas adversidades. Sabe aquele papo de com Jesus é só vitória? Isso é mentira. Porque com Jesus nós passamos por guerras também. Com Jesus nós passamos adversidades também. Com Jesus nós também passamos tempestades. Mas existe uma confiança no nosso coração. Ele está dentro do nosso barco. Está balançando, parece que vai morrer. Parece que o negócio está difícil. Mas Ele está dentro do nosso barco. Está fracassando, está tropeçando. Ele está dentro desse barco. Permaneça crendo, permaneça em fé. É nesse momento que você tem que ficar declarando: eu me fortaleço na fidelidade do Senhor. É nesse momento que você tem que estar confessando as promessas de Deus para a tua vida. É nesse momento que você tem que confessar o Deus poderoso que você tem. É nesse momento que vocês têm que falar da palavra, da promessa que existe dele para a tua vida. É esse momento que você tem que olhar para os céus e declarar que aquilo que você crê vai se manifestar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque, irmãos, através da fé, você pode dizer um monte que seja, através da fé, ele vai ter que se mover. Através da fé, você pode viver o extraordinário plano de Deus para a tua vida. Diga aleluia. Mas você tem que entender, crente, o diabo existe. E ele vai tentar resistir contra você. É por isso que você tem que permanecer em fé. Porque nas adversidades você tem que crer que Jesus está contigo, senão você desiste. Recebe a palavra, só que não tem raiz, ela te sufoca. Recebe a palavra, mas aí você está dentro dos espinhos e você não consegue dar frutos, porque as paixões do mundo te sufocam. Mas a Bíblia também fala de uma semente que cai em bom solo. Diga aleluia. Olha o verso 15, o que a Bíblia diz. E aqui eu quero dizer isso para você, e guarde isso no seu coração em nome de Jesus. Nunca esqueça, a persistência vai vencer a resistência. Diga aleluia. Diga: persistência vai vencer a resistência. Satanás vai querer resistir contra você, mas você vai persistir. Diga glória a Deus. No verso 15 a Bíblia diz assim: e as sementes que caíram em boa terra são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente, porque são fiéis. A Bíblia diz: produzem frutos. A semente que cai em boa terra, diga: sou eu. Sabe, quando você crê profundamente, você suporta qualquer adversidade. Tudo aquilo que se opõe à palavra que Deus te revelou, se você cai, se a semente cai em boa terra, em bom solo, você persevera. Por isso, irmãos, é muito importante que você não abra a sua alma a quem não vai edificar a tua fé. Porque muitas vezes nós passamos por adversidades, e em vez de procurarmos pessoas que vão fortalecer a nossa fé, a gente procura pessoas que vão matar a nossa fé. Ei, em nome de Jesus, não empreste a sua alma a incrédulos. Não empreste a sua alma a pessoas que não vão te ajudar a viver uma vida de fé. Ai, amiga, sabe o que é? O meu marido, eu não sei, eu estou quase para desistir dele, porque ele,
Ai, amiga, eu acho que tu tem que desistir mesmo, tem tanto macho melhor aí, vai atrás desse macho melhor e deixa teu marido. É verdade, amiga, é verdade. Amiga, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia não serve de nada para você. Parece brincadeira, né? Mas é verdade. É interessante, irmãos. Nós precisamos buscar a palavra. Nós precisamos crer na palavra. Nós precisamos permanecer na palavra. É nessa palavra que nós temos que meditar. É nas palavras e as promessas do Senhor que nós temos que pensar. É em tudo isso que nós devemos, irmãos, dar foco. Porque entenda, todas essas palavras, elas criam imagem no nosso coração. E Deus ministra de uma maneira extraordinária isso. Sabe, Deus fala conosco. Mas essas palavras criam imagens dentro do nosso coração. Se eu olhar para você agora e falar o pôr do sol, para agora e imagina o pôr do sol. Cria ou não cria uma imagem? Cria ou não cria, irmãos? Só que o pôr do sol do Francisco é diferente do pôr do sol do Jordan. Talvez a imagem de pôr do sol que o Francisco pensou é uma imagem diferente da imagem do pôr do sol que o Jordan pensou. Mas cria uma imagem. Deus olha para nós, fala conosco e Ele cria algo no nosso coração. Se eu falar aqui para você, carro, cada um vai pensar de uma maneira diferente. Você vai pensar no seu carro de cor vermelha, seu cor branca, cor cinza. Os maridos vão pensar aí numa SUV, numa caminhonete. Os mais jovens vão pensar num carro esportivo. O cara que é um homem de negócio já vai pensar num sedã e tal. Cada um tem a sua forma de criar essas imagens. Agora, olha que coisa poderosa. A Bíblia fala de um homem chamado Abraão. E quando Deus aparece para Abraão, a Bíblia diz que ele já tinha 75 anos. Deus olha para Abraão, irmãos, e diz assim: eu sou o seu galardão. Abraão olha para Deus e diz assim: grandes coisas. Como assim, apóstolo? Porque quando Deus diz para ele: eu sou o seu galardão, Abraão olha para Deus e diz assim: mas a minha esposa é estéril. Mas eu não posso ter filhos, eu não tenho herdeiro. Mas o único cara aqui que é o meu herdeiro é o meu servo, Eliezer de Damasco. É o único cara que eu tenho. Entenda, naquela época era muito importante deixar a sua herança para os seus filhos. Mas Abraão tinha uma imagem no seu coração. Havia sido criada uma imagem para ele. Porque quando Deus diz assim, sabe quando Deus se apresenta? Pensa, o próprio Deus se apresentando para você. E dizendo assim: eu sou o seu presenteador, Rodrigo. Eu sou o teu maior presente, David. Eu disse assim: oh meu Deus, eu creio nisso. Mas a imagem que havia no coração de Abraão não era essa. Beleza, mas eu estou velho, minha mulher está velha. Beleza, mas eu não tenho filho, não vai ficar ninguém para minha herança, porque isso estava no seu coração. E aí Deus começa a falar uma linguagem de comunicação que só Ele sabe fazer. Deus olha para Abraão e diz assim: vem aqui, vem para fora. Ele convida para fora. Ele diz assim: olha para o céu. Irmãos, cientificamente fala-se que quando você olha para os céus, você pode contemplar no seu olhar, não que só exista isso, existem bilhões de estrelas no universo. Mas quando você olha para os céus, você pode olhar claramente ali uma média de 8.000 estrelas. Assim, na cidade como nós estamos. Agora imagina, naquele momento, esse cara no Oriente, não tinha claridade nenhuma, não tinha luzes de nada. Então certamente ele conseguia visualizar muito mais do que 8.000 estrelas. E aí Deus diz assim: começa a contar essas estrelas. Imagina Abraão lá, 1, 2, 3, 4, 5, chegando lá pelos 4.000, 5.000, já ficando meio tonto. Na manhã seguinte Deus aparece, isso é eu aqui falando para você. Deus aparece lá com ele: e aí cara, contou? Rapaz, não dá não tem como contar, elas são incontáveis.
Não tem como contar. Eu sempre olhei para esse negócio, tentei contar minha vida inteira. É muita coisa, é muita estrela. Deus diz assim para ele: então assim será a tua descendência. Agora entenda, Deus criou uma imagem no coração daquele homem. Todas as noites que ele saía para fora, ele olhava para os céus e ele visualizava: meu Deus, assim será a minha descendência. É como se ele saísse para fora e aquelas estrelas, ele visse aqueles rostos de bebezinho e dissesse assim: pai Abraão, pai Abraão, pai Abraão. Porque aquilo que ele visualizava a partir de então. E aí Deus olha para ele, chama ele mais uma vez e diz: olha para a areia da praia do mar. Gênesis 22, 17. Farei com que os teus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas dos céus e como os grãos de areia da praia do mar. Diga aleluia. Porque durante a peregrinação de Abraão, ele certamente andava boa parte da peregrinação próximo às fontes das águas, próximo à costa marítima daquela região. Agora imagine, irmãos, eu fiz hoje essa pesquisa, depois você pode pesquisar. Quantos grãos de areia tem em um metro cúbico um metro cúbico? Imagina você com uma caixa de 1 metro por 1 metro. Quantos grãos de areia cabem ali? Você vai ver cientificamente uma média de grãos médios, ainda diz assim: 100 bilhões de grãos de areia em 1 metro cúbico de areia. 100 bilhões de grãos de areia. Agora Deus não disse que ele tinha a descendência dele do tamanho de 1 metro cúbico de areia. Deus disse para ele: os grãos da areia da praia do mar. Deus fala com ele na linguagem que ele entende. Agora, todas as vezes que Abraão andasse na sua peregrinação e pisasse na areia, ele ia ser abastecido de fé. Cara, meus filhos, a minha descendência vai ser assim. Quando chegasse a noite, que ele se escondesse no seu acampamentozinho, quando ele olhasse para fora, ele ia ver os céus estrelados e dizer: cara, é isso. De dia alimentado pela areia, de noite alimentado pelas estrelas. É assim que Deus comunica conosco, irmãos. Deus fala conosco através de imagens. Por que você acha que Jesus veio à terra e conversou com um monte de pescadores, sim ou não? E ele não falava de peixes? Por que ele falava de peixes? Porque ele estava se comunicando com pescadores. Agora, quando aqueles pescadores jogavam a sua rede, eles pensavam: e eu vos farei pescadores de homens. Meu Deus, ele falou comigo, isso vai ser meu. Porque a promessa de Deus é algo que ele nos fala e faz criar um filme no nosso coração. Agora Satanás sabe disso, irmãos. É por isso que Jesus falava sempre de uma maneira que as pessoas entendessem. Quando ele falava com pessoas de família, ele falava parábolas de casamento, de relacionamentos, enfim. Não dava para Deus prometer algo para Abraão, dizendo assim, do tamanho dos flocos de neve, porque Abraão não ia entender isso. Não dava para ele falar com um esquimó e dizer assim: não, a areia da praia do mar. O cara não ia entender isso. Você tem que entender uma coisa, irmãos: a sua mente é um campo de batalha. Eu quero te dizer isso: a sua mente é um campo de batalha. Satanás quer a tua mente, assim como Deus também quer a sua mente. Os dois brigam para pintar uma tela no teu coração. Agora entenda que a tela que o inimigo quer pintar no teu coração é sempre uma tela de que você é derrotado. É sempre uma tela de que as pessoas estão te rejeitando. Pode perceber, queridos, quando você peca, ninguém está sabendo, mas você tem vergonha de vir para a igreja porque acha que vai ser julgado. Ninguém está nem sabendo do teu problema. Por quê? Porque o inimigo consegue plantar uma tela no coração das pessoas. É aquele filme que o inimigo já plantou na tua mente, no teu coração. E isso te faz não vir mais para a casa do Senhor, porque as pessoas vão me julgar. É verdade, as pessoas da igreja só vivem julgando mesmo. É verdade mesmo. E aí você não vem mais. Ninguém nem sabia que você estava fazendo alguma coisa. A imagem que Satanás pinta, que quer pintar para você, é que você é rejeitado, é que as pessoas não gostam de você, é que você não é bem sucedido. Agora olha que coisa interessante. A palavra de Deus fala a respeito de Jacó. Quantos já ouviram falar de Jacó? Diga aleluia. Jacó era um homem deveras inteligente. Ele tinha uma promessa de Deus para a vida dele.
E ele fez um acordo com o seu sogro Labão. Labão sabia que só davam ovelhas pretas e brancas, não davam ovelhas malhadas e salpiscadas. Aí Jacó fez um acordo, então fazer assim: todas as ovelhas que derem malhadas e salpiscadas são minhas. Aí Labão olha e diz assim: beleza, só dá preta e branca, não dá malhada e salpiscada, então que leso esse Jacó, né? Esse Jacó é um abestado mesmo, se fosse amazonense falando. O que Jacó fez? Olha isso, irmãos, você pode procurar na palavra depois. Jacó vai, pega as ovelhas e no lugar onde elas comem e bebem, ele começa a colocar várias varas, e ele chalpisca essas varas, ele pinta essas varas chalpiscadas. Aquelas ovelhas olham para as varas chalpiscadas, e agora, a partir de então, elas começam a dar filhos. E como é que saem os filhos? Chalpiscadas e malhadas. Aí você para e pensa: como é que foi isso? Porque Jacó era neto de Abraão. Abraão certamente já tinha ensinado os seus filhos a respeito disso. Cara, quando Deus falava comigo, Ele falou de uma maneira que quando era de noite eu olhava aquela imagem gerava fé em mim, para fazer acontecer algo que no meu intelecto natural eu não conseguia crer. Quando era de dia, eu andava sobre a minha promessa, e aquilo que Deus falou, Ele fez gerar em mim, ainda que eu não visse, mas Ele fez gerar em mim, meu filho, que você ia nascer. E Ele ensinou isso aos seus filhos, e Jacó foi ensinado a respeito disso. E da mesma maneira que Deus falou com Abraão, agora Jacó estava trabalhando, aí começou a nascer muito malhado e chalpiscado, muito malhado. Aí Labão disse: não, peraí, vamos mudar esse negócio. Então a partir de agora, os chalpiscados e os malhados são meus e o resto é teu. Ele disse: beleza. Agora ele foi lá, pegou as varas e limpou tudo de novo. E o que começa a nascer? Só branco e preto, não mais malhados e chalpiscados. Por quê? Porque as ovelhas e as cabras que iam para lá, elas olhavam e não tinham mais o malhado e o chalpiscado, e elas viam aquilo e reproduziam aquilo. Isso é poderoso. É por isso, irmãos, que nós precisamos ter cuidado com o que nós ouvimos. Satanás quer gerar um filme no teu coração, e o filme não é de que você é vitorioso. É por isso que Jesus tinha essa preocupação. Olha o que está escrito em Marcos 4:24, e disse também: cuidado com o que vocês ouvem. Ai, amiga, é melhor tu separar mesmo. Vai ouvir a pastora amiga, para ver no que dá. Isso é Jesus falando, irmãos. Cuidado com o que vocês ouvem. Por quê? Porque ele tinha uma preocupação, e a preocupação era exatamente isso: que filme está passando na tela do teu coração. Porque, queridos, entenda, é por isso que Deus se agrada de quem tem fé, e é por isso que Deus se desagrada de quem não tem fé. É por isso que Deus odeia a preocupação, irmãos. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por nada. Não se preocupe com nada. É o que diz a palavra de Deus para mim e para você. Então qual é o filme que Jesus quer passar no nosso coração? É um filme de esperança. Ei, Deus quer passar um filme no teu coração, ele se chama esperança. É o filme que Deus quer colocar no nosso espírito, irmãos. Por quê? Porque a fé é a substância das coisas que se esperam. Hebreus capítulo 11. É isso. A Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança. Que esperança era essa? A esperança natural. Porque Abraão já era velho, não tinha mais como ter filhos. E ele creu contra as circunstâncias naturais. Homem de Deus, mulher de Deus, creia contra as circunstâncias naturais. Seja a semente que cai em bom solo. Está tudo dando errado na minha vida, mas eu continuo crendo. Aos olhos naturais nada está dando certo, mas eu continuo crendo. Parece que o mundo está virando ao contrário, mas eu continuo crendo. Aconteça o que acontecer,
permita que o único filme que entre no teu coração seja o filme da esperança. Ei, queridos, entenda. Hoje Deus está bradando no teu coração e dizendo: eu quero que você creia como Abraão creu. Porque a arma número 1 do inimigo na tua vida é fazer com que você perceba que as coisas de Deus são coisas anormais. As coisas de Deus para a tua vida são coisas impossíveis. E que normal é aquilo que você já vive. E às vezes isso entra no nosso coração, irmãos. Ai, a Bíblia diz que eu tenho que carregar minha cruz mesmo. Não é isso que a Bíblia está falando. Não é disso, carregar sua cruz, não significa dizer que você vai viver uma vida desgraçada nessa terra. Não é isso quem te plantou no teu coração, isso foi o capeta. Porque quando Jesus fala de carregar a cruz, Ele fala de renúncia, de você morrer para aquilo que você é, para viver aquilo que Ele é. E aquilo que Ele é algo extraordinário para a tua vida. Não é que você tem que ficar passando fome, contando as moedas para pagar o teu aluguel, não é isso. Esse é o filme que Satanás quer plantar no teu coração. Um filme de que você não vai viver nada de mais, de que você vai viver uma vida normal. Ei, aprenda, Satanás não é burro. Satanás não é burro, irmãos, ele é inteligente, ele é astuto, é o que diz a palavra. Não ache que ele vai aparecer com um tridente, aquele rabo vermelho, aquela cara vermelha com um monte de chifre e ficar dizendo: eu sou o diabo, eu vim roubar a palavra de Deus e tal. Não é assim. Ele vai criando filmes no nosso coração, de modo que nós não conseguimos mais ver ou entender o que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Nós só olhamos as circunstâncias. E aí, por olhar as circunstâncias, nós esquecemos o plano de Deus para a nossa vida e começamos a olhar somente o plano terreno. Aí a gente começa a desistir daquilo que Deus tem para nós. Deus querendo fazer algo poderoso na tua vida, varão, e tu consegue ver a tempestade. Deus querendo fazer algo sobrenatural na tua família, e você só consegue ver os ventos. Pedro olhou e disse assim: se és tu, me permita ir aí contigo. Jesus disse: vem. E ele começa a ir. Quando começam os ventos e as tempestades, ele olha para as circunstâncias. Aquele é o filme que passa na cabeça dele. Porque Pedro era pescador, ele já tinha passado por tempestades. Ele sabia que aquilo era perigoso. Satanás já tinha gravado na alma daquele cara que ele podia morrer naquele momento. Eu não sei que circunstância Satanás gravou no teu coração. Eu não sei que circunstância Satanás conseguiu impetrar na tua vida, que você não consegue sair desse laço do diabo. Mas hoje eu quero te dizer, em nome de Jesus, creia contra o natural. Creia contra o comum. Ai, minha vida vai ser assim mesmo. Minha mãe morava alugado, meus pais moravam alugado, todos os meus irmãos moram alugado. Você vai morar numa casa poderosa. É assim mesmo. Aqui todo mundo sempre pegou o 064. Eu também vou passar minha vida inteira no 064, meu filho. 064 vai ser multiplicado por não sei quantos milhares de reais. É o preço do carro que você vai comprar. Creia nisso. É assim mesmo. Todo mundo da minha casa, todo mundo se separou, todo mundo da minha casa vive uma vida destruída. É por isso que eu estou passando isso. Eu acho que isso é uma sina. Sina é o diacho. Você tem direito a viver uma vida extraordinária. O que Deus tem para você é uma vida extraordinária, mas você só pode acessar isso se for pela fé. Por que eu não vivo? Então por que eu não vivo aquilo que o pastor fala no culto? Porque você não está crendo. Se estivesse crendo, eu estava vivendo. 2 Pedro capítulo 1, verso 3, e o poder de Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos, irmãos. Você já tem, não é que você vai ter, você já tem. Está precisando de uma vida extraordinária, você já tem. Sabe aquele casamento poderoso, você já tem. Sabe aquele emprego maravilhoso, você já tem. Sabe você abrir sua geladeira, ter pão, queijo, presunto, mortadela. Pão com mortadela não, tira o pão com mortadela da tua casa. Pão, queijo, presunto e alguma outra coisa, tira a mortadela, pelo amor de Deus. Para você viver uma vida extraordinária que Deus tem para você.
Deus quer te dar uma vida extraordinária, irmãos. Sabe, você abrir sua geladeira. Fecha os olhos aí agora, vamos criar um filme. Fecha os olhos em nome de Jesus. Já fechou? Pensa na tua geladeira. Aquela Consul de 50 litros, aleluia. Já pensou? Fecha os olhos aí. Agora imagina uma duplex. Aquelas cromadas, irmãos. Aí você abre as duas portas assim no meio, agora imagina. Abriu. Agora imagina aquele volume de iogurte dentro para os teus filhos. Não é uma, duas, três cartelas, não. São 20 cartelas de iogurte que estão lá. Agora imagina, lá dentro tem uva, tem maçã. Lá dentro tem pera. Lá dentro tem qualquer fruta dessa difícil de se achar. Já imaginou? Agora, não tem só duas portas na tua geladeira. Vá para o compartimento de baixo e abre o compartimento de baixo da tua geladeira. Tem bem uns 8 compartimentos lá embaixo. Lá você guarda os frangos que você quis comprar. Não é aquele frango ralado que está para o mês todo. As carnes que você quis comprar. Os sucos, você não vai tomar tangue mais não, meu filho. Lá dentro vai ter suco de polpa de fruta. Olha para a tua geladeira agora. Isso é a vida que Deus quer te dar. Já viu isso? Você viu isso? Criou o filme? Criou o filme? Agora quando você chegar na tua geladeira hoje, talvez você não veja coisa boa, mas você vai usar a sua língua de profeta. Porque se você crê, você proclama. O problema é que a gente olha para a nossa geladeira, irmãos. Essa desgraça dessa geladeira. O pastor disse que era uma duplex. Olha essa imundiça. E aí você profetiza sobre a tua casa. Toma a tua mundiça. Comece a profetizar contra a esperança. Mas não tem como ter. Vai se manifestar sobre a tua vida. Sabe aquele carro cansado que talvez você tenha hoje? Ei, deixa eu profetizar sobre você aqui. Deus vai te dar um carro tão poderoso que você vai olhar e vai dizer: meu Deus, eu nunca imaginei que eu pudesse ter um carro desse. Pensa agora no teu marido, pensa agora na tua esposa aí. Meu Deus, é muito forte. Oh Jesus da glória, meu Deus, a minha esposa, o meu marido. Pensa agora aí, varão, pensou? Poxa, eu nem tenho marido, poxa, eu não tenho marido. Eu não tenho esposa, eu sou feio. Deus vai te dar graça, meu amado. Pensa aí no teu marido agora. Oh, meu Deus. Já pensou? Braba, né? Pensa na mulher braba, apóstolo. Ela me chama de um monte de coisa. Meu Deus. Meu marido, apóstolo, fala tantas palavras horríveis para mim. Ele me machuca. Ele diz coisas desagradáveis. Vai chegar o tempo que você vai acordar e você vai ver esse marido lendo a palavra de Deus. Ele vai cuidar bem de você, ele vai tratar bem você, ele vai lhe beijar todo santo dia, vai lhe dizer que lhe ama, vai colocar a mão na sua cabeça e vai orar por você. Sua esposa vai ser do mesmo jeito. Tudo isso, irmãos, nós já temos direito. Por que eu não vivo? Porque não está crendo. Mas eu pensei que com Jesus era só vitória. Vai ser. Mas você tem que crer. Você tem que crer naquilo que Deus pode fazer.
Hoje você gerou um filme na sua cabeça. E esse filme vai acontecer na tua vida. Já falei algumas vezes aqui para você. Quando eu tinha 15 anos, eu era o carregador de gás e água de um mercadinho. Eu carregava gás e água todo dia. Eu chegava às 6 horas da manhã no mercadinho. Todos os dias eu era responsável em ver aquele carinha, Tiago Dionísio, eu acho, né? Eu sou o responsável técnico por não sei o que, não sei o que, não sei o que. Era o responsável técnico por manter o mantimento de tal da rua limpa, as casas com água e gás. Eu era o cara, mas eu carregava água e gás. E eu vi um cara subindo a ladeira da minha casa. O cara vestia calça azul social, uma camisa branca de punho até aqui, cabelo todo engomadinho, passado na régua. Eu dizia, um dia eu vou trabalhar como esse cara. Todas as manhãs, irmãos, aquele cara me lembrava das promessas de Deus. Todas as manhãs, aquele cara me lembrava que Deus tinha uma promessa, que um dia eu ia trabalhar daquele jeito. O tempo passou, 3 anos, 2 anos depois, eu já era o gerente do mercadinho, que eu era o carregador de água. E aí eu larguei de ser o gerente do mercadinho de carregador de água para ir para a Coca-Cola na época. A empresa que eu fiquei até quando saí, agora há pouco. E a minha primeira roupa, uma calça azul social, uma camisa branca de punho, sapato social, cabelinho passado na régua. Do jeito que eu vi aquele cara subindo, gravou uma imagem no meu coração. Quando me deram a minha farda, irmãos, eu orei por essa roupa. Deus me deu aquela roupa. Eu sempre fui um menino sonhador, queridos. Sempre ralei muito na vida. Com 9, 10 anos eu pegava minha caixinha de picolé e ia lá para o centro vender picolé. 5 da manhã estava acordado para vender pão caseiro na cabeça. Hoje o menino acorda meio-dia e quer dinheiro. Minha família não tinha dinheiro, eu tinha que trabalhar. Ralei muito na vida, irmãos. E eu lavava carro, e eu lembro dos carros que eu lavava, eu dizia, um dia eu vou ter um desses. E eu amo carro, irmão. Quando Deus me deu minha casa, eu tinha 23 anos de idade. Já falei para vocês aqui, uma casa até hoje tenho ela. Uma casa linda. Eu não chorei quando eu comprei minha casa. Fiquemos felizes e tal. Mas quando Deus me deu meu carro, eu chorei a viagem toda. Porque eu sempre sonhei em ter carro. Minha mulher não gosta de carro, mas eu me realizo em carro. Quando eu virei pastor, eu tive que vender um carrão que eu tinha para comprar um carro menor, porque eu sabia que as coisas iam apertar. Esses dias Deus me restituiu meus carros, mas eu gravo imagens na minha cabeça das coisas que eu vou ter. A primeira casa que eu tive, irmãos, ela sabe, eu fiz uma oração. Eu quero a minha casa assim, 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 assim. Eu disse tudo o que eu queria na minha casa. Deus me deu a casa do jeito que eu gravei a imagem no meu coração. Para entrar no carro na garagem, eu tinha que sair do carro, às vezes na chuva, abrir a porta, botar o carro. Eu dizia, Deus vai me dar uma casa, que eu vou precisar só apertar um botão, essa porta vai se abrir. Hoje eu tenho uma outra casa, que eu só aperto um botão e a porta abre. Eu estudo com o dinheiro da igreja, né? Não, meu filho, eu vim para cá, eu já tinha tudo isso. Eu conquistava até mais, né, bebê? 10 anos de casamento, a gente comprou 2 casas, um monte de carro. Eu estou aqui há 5 anos e não comprei mais nenhuma casa, irmãos. Poxa vida. Deus vai te dar o extraordinário que você precisa. Fica de pé, por favor.
Qual é o filme que está na tua cabeça? O que Satanás te enganou? Feche teus olhos, por favor. E eu quero que de olhinhos fechados, levante suas mãos. E eu quero que você imagine o plano extraordinário de Deus para você. Imagine o extraordinário que Deus vai fazer na tua vida. Clame a Ele agora. Leva-me à tua glória, leva-me os teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos.